Senhores servidores, senhores juízes, nos próximos dias estaremos lançando o ciclo de avaliação de desempenho, cujo propósito básico é, um pouco mais adiante, não é? Servir de instrumento para que as promoções se realizem, né? Para isso, a avaliação de desempenho se constitui num elemento central, fundamental, né? Pelo menos por duas razões. A primeira é que, com base nessa avaliação, que nós vamos ter uma radiografia a mais próxima da realidade possível de como é que está a nossa máquina administrativa. Para isso, nós precisamos de informações absolutamente fidedignas, honestas, informações reais que podem e devem ser dadas pelo próprio servidor. No segundo momento, esse ciclo é absolutamente importante porque ele vai ser determinante nas promoções. E nós precisamos fazer promoções justas, não é? E para que a gente possa fazer promoções justas, nós precisamos de informações honestas, não é? E aí eu me dirijo especialmente para o juiz, não é? O juiz tem uma responsabilidade enorme, não é? De avaliar e bem avaliar o servidor, evitando notas gratuitas ou notas que revelem alguma antipatia em relação ao servidor, não é? Então, é esse o chamamento que a gente faz, conclama a todo mundo para que todo mundo participe da avaliação e possamos fazer a melhor avaliação possível. No próximo dia 15 de outubro, iniciar-se-á o ciclo anual de avaliação de desempenho dos servidores. Participarão servidores efetivos, servidores comissionados e magistrados como avaliadores, magistrados e chefes de setores. É importantíssimo que todos participem, colaborem, façam avaliações justas, coerentes com a realidade, porque é a partir desse resultado que o tribunal vai se aperfeiçoando, vai focando em cursos de desenvolvimento voltados para as áreas deficitárias, e isso é o resultado de um trabalho árduo que vem sendo desenvolvido pela administração do Tribunal de Justiça, com a implantação da gestão por competências, e esse resultado está sendo feito agora porque ele reflete diretamente na avaliação e reflete diretamente na progressão dos servidores efetivos. Então é com base nisso que pedimos aos magistrados que participem, que sejam bons avaliadores, que foquem nos seus servidores, pedimos aos servidores que se autoavaliem, que cumpram com as regras que estão previstas no nosso ato normativo, no ato normativo 19 de 2020, e que tenhamos um resultado bem dentro da realidade, porque isso é nada mais do que valorizar o próprio servidor, porque ele é o objeto da avaliação, então ele vai ser o foco do resultado disso aí, para aperfeiçoamento pessoal e profissional. Reforçando as palavras do presidente, eu queria pedir aos servidores que lessem o ato normativo 19 de 2020, que foi publicado em julho. O ato normativo está disponível no portal do servidor. Vocês vão encontrar lá ou acessar o mesmo ambiente em que vocês acessam o contra-cheque. É muito importante que vocês leiam esse ato normativo, porque ele traz todas as regras da avaliação de desempenho dos servidores. O segundo momento, é muito importante também que vocês mantenham o e-mail funcional atualizado, porque as comunicações da DAGP junto aos servidores serão exclusivamente através do e-mail. E num terceiro momento, eu convido vocês, servidores e magistrados, a participarem da sensibilização da avaliação de desempenho. Ela vai acontecer por turmas, à distância, e nós vamos enviar via o TJ o link de inscrição. As turmas são limitadas, são 300 participantes por turma, então assim que completar a primeira turma, a gente vai abrir uma nova e vai disponibilizar o link. Então, o meu recado é esse, conto com a colaboração de todos na avaliação de desempenho aí de 2020. Olá, gente, tudo bem? Vamos falar agora sobre avaliação de desempenho. Para falar de avaliação de desempenho, eu preciso contar aqui um pouco da história dos trabalhos que foram realizados para que a avaliação de desempenho dos servidores pudessem acontecer. A primeira delas foi a Resolução 11 de 2018. A Resolução 11 de 2018, ela implantou a gestão por competências no Poder Judiciário. O método
de gestão por competências, da maneira como nós implantamos aqui, ela criou toda a estrutura que possibilitou ao Judiciário alagoano executar as avaliações de desempenho por meio do sistema GCA. Então, esse é um breve resumo. Eu não vou falar da Resolução 11/2018, vou colocar o link aqui para quem quiser ler, mas eu recomendo que leia porque ela traz toda a estrutura do método implantado aqui no tribunal, mas hoje eu vou falar do ato normativo 19 de 2020. Esse ato normativo ele foi publicado agora em julho deste ano e ele foi dividido em 3 partes. A primeira parte que vai falar da avaliação de desempenho, dos ciclos de avaliação de desempenho. A segunda parte que vai falar do desenvolvimento na carreira do servidor. E a terceira parte que trouxe disposições finais e transitórias. Alguns detalhes específicos para a situação de cada servidor. Eu vou ler o ato normativo todo e farei comentários que eu entendo serem os mais importantes. Então vamos lá. O ato normativo 19 de 17 de julho de 2020 dispõe acerca dos ciclos de avaliação de desempenho dos servidores efetivos, comissionados e requisitados, adidos, que se encontram em exercício no Poder Judiciário de Alagoas, bem como autoriza a abertura anual de processo administrativo visando o desenvolvimento funcional dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de analista judiciário e técnico judiciário, em conformidade com os ditames previstos na Lei Estadual 7889 de 2017 e na Resolução 11/2018, adotando-se providências correlatas. Então percebam, o servidor ele possui o direito de evoluir. Acontece que para que ele possa fazer isso, necessário a uma autorização, e essa autorização ela é dada pelo ato normativo. Eu costumo comparar muito ao edital de promoção de magistrado, né? Em que o magistrado não é porque surgiu a vaga que ele já pode se candidatar. Ele precisa aguardar a publicação desse ato, dessa convocação, ele precisa do edital de promoção, né? Então o servidor não tem edital de promoção, mas tem o ato normativo e tem os períodos em que o servidor pode requerer o desenvolvimento funcional, quais requisitos ele precisa alcançar para que possa evoluir e quais os biênios, né? Qual é esse período de desenvolvimento na carreira. Mas como eu falei, a parte inicial vai falar da avaliação de desempenho. Vamos iniciar aqui com os considerando. Eu vou ler os considerando, porque os considerandos traz toda a base normativa que fundamenta a produção desse ato normativo. Ou seja, a Resolução 192 de 2014 do CNJ, a resolução número 240 e 240 de 2016 do CNJ, a resolução 246 de 2018, né? Todas elas trazem uma política nacional de aperfeiçoamento do Poder Judiciário. Os regramentos trazidos na resolução 11 de 2018 do TJ, né? Essa resolução 11 é a base desse ato normativo, que já foi construída com base nas resoluções do CNJ, considerando o relatório de entrega das últimas avaliações de desempenho, considerando a necessidade de garantir maior eficiência e transparência aos processos de avaliação de desempenho e do decorrente desenvolvimento na carreira inerente aos servidores do quadro efetivo do Poder Judiciário alagoano, e no bojo dos autos do processo administrativo SAI 2020-8514. Ou seja, tudo isso aqui foi um conjunto de trabalhos, de normas que foi estudado, pesquisado e foi transformado, foi utilizado para a construção desse ato normativo. Vamos ao capítulo 1,
da avaliação de desempenho. Os ciclos de avaliação de desempenho dos servidores efetivos e comissionados do Poder Judiciário de Alagoas acontecerão anualmente, com início em 15 de outubro e término em 14 de novembro, inclusive. A primeira coisa é justamente essa. A partir desse ato normativo, anualmente, dentro desse período de 15 de outubro a 14 de novembro, acontecerão os ciclos de evolução na carreira dos servidores do Poder Judiciário. Artigo 2º. Os ciclos avaliativos referentes ao estágio probatório acontecerão de 1º de maio a 15 de maio e de 22 de novembro a 6 de dezembro anualmente, observando o contido no artigo 16 da Lei Estadual 7889. O que é que acontece com os servidores em estágio probatório? Vai depender justamente da data em que esse servidor ingressou e a cada ano ele precisa participar dessa avaliação. A avaliação do estágio probatório, ela então depende da data de ingresso. Por isso que existem 2 períodos, ou seja, aqueles servidores que completaram o primeiro ano no primeiro semestre participarão da avaliação de 1º a 15 de maio. Os demais servidores participarão das avaliações que acontecerão de 22 de novembro a 6 de dezembro. Ou seja, assim que acaba a avaliação dos servidores efetivos como um todo, né, os estatutários, civil, assim que terminar a avaliação dos servidores que já adquiriram a estabilidade, os servidores mais antigos, vai acontecer a avaliação dos servidores do estágio probatório. Então, se você é servidor que está no estágio probatório, perceba que existem 2 avaliações. Uma dos servidores que não estão mais no estágio probatório e outra dos servidores que estão no estágio probatório. É importante se atentar às datas. O terceiro e último ciclo da avaliação do estágio probatório será antecipado em até 2 meses da data em que o servidor completar 36 meses de efetivo exercício para fins da conclusão do estágio probatório. Nesse caso, quando tiver ali próximo do final, os servidores em estágio probatório, nós vamos antecipar essa avaliação justamente para que nós possamos analisar todos os requisitos, se o servidor alcançou tudo aquilo que a lei exige, para que a conclusão pela estabilidade aconteça no momento em que o servidor completar os 3 anos. Então, essa primeira parte, resumindo aqui, a primeira parte desse ato normativo fala justamente disso. Dos ciclos de avaliação. Eu não estou falando ainda em desenvolvimento da carreira, eu estou falando em avaliação. Então, para os servidores efetivos acontecerão anualmente de 15 de outubro a 14 de novembro e os servidores em estágio probatório acontecerão em 2 momentos, um no primeiro semestre e outro no segundo semestre. A seção 2 do ato normativo fala sobre o software de avaliação de desempenho. O software é o GCA. Esse sistema ele foi contratado pelo Poder Judiciário justamente para dar execução às avaliações. Se trata de uma evolução, na medida em que não existe mais o preenchimento de formulários, como acontecia antigamente em alguns órgãos, que se fazia uma avaliação onde se marcava o X em determinados quesitos ou critérios. Nós utilizamos um sistema via web, esse sistema se chama GCA, ele está disponível no Intrajus e ele pode ser acessado por meio de qualquer dispositivo com acesso à internet. Então, isso traz grande agilidade ao processo de avaliação, à coleta dos dados e ao resultado dessa avaliação. Para ter acesso ao sistema GCA, é imprescindível que o servidor possua um e-mail institucional, um e-mail funcional, ou seja, um e-mail com domínio do TJ. Geralmente é o nome de usuário @tjl.jus.br. E por quê? Por questões de segurança, nós não colocamos aqui no sistema GCA e-mails pessoais, justamente para que possamos restringir o envio das senhas e das orientações apenas aos servidores efetivos.
apenas aos servidores que estejam ativos. E falando em servidores efetivos, como eu estou falando aqui de avaliação de desempenho, essa avaliação ela se aplica a todos os servidores, tanto os servidores efetivos como os servidores comissionados ou servidores requisitados de outros órgãos que estejam em exercício no Tribunal de Justiça de Alagoas. Ou seja, a avaliação de desempenho ela é aplicada para todos os servidores, todos que de alguma maneira contribuem com a prestação do serviço do Poder Judiciário. Uma orientação também que esse ato normativo traz nessa sessão é justamente a necessidade de atualizar os dados no sistema GCA. Ao acessar o sistema GCA, é importante você acessar a opção Meus Dados, colocar uma foto e atualizar lá o que se pede. Por que a gente está pedindo isso desde o ato normativo anterior? Porque nós já estamos planejando a melhor forma de verificar os treinamentos que os servidores executam ou adquirem no Poder Judiciário, né? E aí a gente pede que vocês, no momento que forem concluindo esses treinamentos, carreguem esses certificados no GCA, porque ao longo do tempo já está sendo desenvolvido, nós vamos validar essa carga horária diretamente no sistema. Isso, no futuro, trará mais agilidade na análise de eventuais processos de desenvolvimento na carreira. Ou seja, você precisa atualizar no GCA os dados gerais e os cursos e certificações. Vamos agora à seção 3. A seção 3 ela é um pouco complexa porque ela envolve o método de cálculo. Eu não vou entrar aqui em detalhes, vou ler apenas alguns pontos que eu acho importante e vou tentar traduzi-los da melhor maneira para vocês. A avaliação de desempenho de que trata o presente instrumento será executada com base nos dados gerados pela Política de Gestão de Pessoas por Competências, em consonância com a metodologia de cálculo dos indicadores do nível de competência requeridas para cada posto de trabalho, da distribuição dos pesos e das relações de avaliações estabelecidas na Resolução 11 de 2018. O que acontece aqui? No momento que você vai responder os questionários da avaliação, e são 3 questionários, um relacionado à competência técnica, outro relacionado à responsabilidade e outro relacionado aos comportamentos, para cada resposta será atribuído um peso. Esse peso é calculado com base no grau de importância daquela atividade ou daquele quesito que está sendo avaliado, e esse grau de importância ele é definido com base no posto de trabalho que o servidor ocupa. E o que é o posto de trabalho? O posto de trabalho não é o cargo. O cargo foi a forma de ingresso que o servidor utilizou para trabalhar no poder, seja ele por concurso ou seja ele por livre nomeação. Ou seja, ele ingressou no poder. Alguns cargos existem atividades específicas relacionadas ao cargo, outros não. E esses que não existem atividades associadas, eu vou dar exemplo aqui, o servidor que entra no cargo de oficial de justiça, a grande maioria exerce e está associada ao posto de trabalho do oficial de justiça. No entanto, hoje, no Poder Judiciário, nós temos oficiais que ocupam cargos de direção na área administrativa, ou temos oficiais que atuam na área administrativa da Central de Mandados. Ou seja, as atividades que eles desempenham não estão diretamente relacionadas com o cargo. Elas adquiriram uma natureza administrativa ou adquiriram uma especialidade. E para cada especialidade dessa, nós chamamos de posto de trabalho. Então, cada servidor ele está associado a um posto de trabalho. E para cada posto de trabalho existe um grau de importância e dentro dos indicadores existem também outros parâmetros para cálculo. Então não vou me estender. O importante é que vocês percebam que esse método de cálculo ele existe justamente para evitar distorções, digamos assim, na avaliação. O método de cálculo ele diminui a interferência de supervalorização
ou de diminuição de notas. Aquele chefe que quer dar nota máxima para todo mundo ou aquele chefe que quer colocar o servidor com uma nota mais baixa. Então, como são muitos indicadores, você acaba retirando um pouco esse grau de interferência e chegando a um indicador mais real. Nesse sentido, continuando aqui no parágrafo 1º, é importante falar do conceito do chefe imediato. Eu vou ler o que está escrito aqui. Considera-se chefe imediato a autoridade ou servidor a quem o subordinado deve se reportar a respeito das suas respectivas atribuições e atividades desenvolvidas no posto de trabalho, observada a correspondente linha de comando. Ou seja, o chefe imediato é a pessoa responsável em acompanhar o desempenho do servidor. Então ele é a pessoa que vai fazer a avaliação. A exemplo, os chefes de secretaria, eles são avaliadores dos servidores que estão no cartório e do oficial de justiça. O magistrado, ele é o avaliador do chefe de secretaria e dos seus assessores, justamente utilizando esse princípio da linha de comando. E o que é que se traz nesse princípio? É justamente a questão da proximidade. A linha de comando traz a proximidade com o subordinado, então você pressupõe que aquela pessoa se relaciona por mais vezes, tem um contato maior com aquela pessoa, então ela conhece aquela pessoa, sabe o trabalho que faz, então ela tem capacidade de poder avaliá-la com um grau de certeza maior. Diferente de uma pessoa que não possua nenhum vínculo como este, realizar a avaliação. Pode acontecer de um diretor acabou de tomar posse próxima da avaliação. Esse diretor, ele não tem condições de avaliar o desempenho de uma equipe que atuou por mais de 12 meses. Ele acabou de chegar, ele não tem ainda esse conhecimento. Então, recomenda-se que o substituto, aquela pessoa que passou mais tempo ali no convívio com os servidores, seja o avaliador. O que nós buscamos aqui é justamente esse indicador, é esse indicador de desempenho, para que a diretoria de recursos humanos possa informar o tribunal qual é o desempenho que o servidor tem. O parágrafo 3º traz o seguinte: tanto o avaliador quanto o avaliado devem responder aos 3 questionários. E por que isso é importante? Caso algum desses deixe de responder, prevalece a nota do anterior. Ou seja, se eu faço a minha autoavaliação e o meu superior não me avalia, prevalece a minha nota. Mas qual é o efeito disso? O efeito disso é que o resultado da avaliação vai ficar contaminado, porque ela só tem a sua autoavaliação e, naturalmente, tendencialmente, as pessoas costumam se autoavaliar muito bem. Mas muitas vezes não é da maneira que nós nos enxergamos, não é a mesma maneira em que o chefe nos observa. Ninguém aqui é perfeito, né? Todos nós possuímos falhas, alguns buscam a perfeição, outros se mantêm dentro de um nível aceitável de trabalho, e tudo isso é percebido, naturalmente percebido, por quem está acima ou por quem é responsável por aquele servidor ou por aquela equipe. Então, é muito importante que o avaliador responda a avaliação de desempenho, até porque o peso da nota do avaliador é maior do que a do servidor que se autoavaliou. Então, quando a gente chegar no resultado final, que a gente chama de CDS, que é coeficiente do desempenho do servidor, o principal responsável por essa nota é o avaliador. Se ele não responde, prevalece a autoavaliação e o resultado da avaliação fica contaminado. Isso já aconteceu nos 2 primeiros ciclos. Nós esperamos que neste isso não aconteça, que os chefes, que os superiores avaliem os seus servidores de uma maneira que retrate o desempenho
daquilo que ele tem conhecimento para fazer, dos comportamentos que ele apresenta no local de trabalho e dos aprimoramentos que ele vai precisar adquirir ao longo do tempo para alcançar um nível que o Judiciário Alagoano espera. A partir dessa nota do CDS, nós, em correlação com o plano de cargos, nós vamos atribuir conceitos de desempenho para os servidores efetivos. Esse conceito vai servir como parâmetro para o desenvolvimento funcional. Esses conceitos, eles variam de ruim, razoável, bom e muito bom. E o servidor, para evoluir na carreira, lembrando, estou falando aqui de avaliação de desempenho. Próxima parte eu vou falar do desenvolvimento da carreira. O servidor que tiver uma nota acima de 7, um CDS acima de 7 ou de 70, ele será considerado com um conceito de desempenho bom, o que é suficiente para a evolução na carreira. Abaixo disso, o servidor fica impedido de evoluir. E quais são os efeitos disso para os servidores comissionados? Os efeitos disso são meramente informativos aos gestores, para que o gestor saiba que aquele servidor, se tiver com um conceito de desempenho razoável ou ruim, ele saiba que aquele servidor não está entregando a atividade que o Poder Judiciário precisa. Então, nós já temos esses dados das avaliações anteriores e nós informamos a presidência a relação das notas. Toda vez que termina, nós informamos e fica para conhecimento do presidente repassar ou tomar as decisões que ele entenda serem necessárias. Aqui tem um detalhe relacionado aos servidores em estágio probatório. Por conta de ser estágio probatório, a exigência aqui é um pouco maior. Ou seja, independente do posto que ele esteja, ele vai sempre ser avaliado pelo chefe de secretaria e pelo magistrado, justamente pelo fato dele estar ali num período de adaptação, de aprendizado, né? Então, o que é que acontece no cômputo dessas notas? Se o magistrado deixar de avaliar, vai prevalecer a nota do chefe de secretaria. Se o chefe de secretaria deixar de avaliar, vai prevalecer a autoavaliação do servidor. Se os dois avaliadores responderem, o sistema vai computar a média das duas notas. E o peso também para os servidores em estágio probatório com relação aos avaliadores, o peso também é um pouco maior. Chega no momento em que o ato ele começa a descrever aqui, a mostrar quais são os pesos das relações. Neste momento existem duas relações de avaliação. Uma é a autoavaliação e a outra é o superior avaliando os subordinados. Nós vamos evoluir na medida em que a avaliação de desempenho for amadurecendo, nós vamos evoluir para uma relação onde vai existir a autoavaliação, o superior avaliando os subordinados avaliando os superiores. E mais na frente, nós vamos evoluir para a avaliação chamada de 360, onde os próprios colegas, além dessas três relações, os pares, os próprios colegas que estão nos setores, um vai avaliar o desempenho do outro. Claro, cada relação dessa vai ter um peso no cômputo final da nota, sendo que o maior peso sempre será o do superior. Então, neste caso, o peso do avaliador é de 70% e o peso da autoavaliação é de 30%. Fazendo uma conta aqui, a grosso modo, se o meu superior me dá uma nota 10, esse 10 vale 7, 70% de 10. Se eu me dou um 10, esse 10 vale 3, porque o peso é 30%. Somando as duas notas, eu alcanço um resultado de 10. Resumindo, essa é a forma de se aplicar
o cálculo do peso das relações. Mas lembrando que existem os pesos de cada indicador. Então, esse é apenas um dos parâmetros de cálculo. Eu só estou explicando aqui como se faz o cálculo do peso do avaliador e da autoavaliação. Não tenho condições aqui de explicar como é que se dá o cálculo dos outros indicadores. O que eu posso afirmar é que existe um método científico nisso, um método de cálculo que vai resultar na nota final. Para os servidores em estágio probatório, o peso é diferente. A autoavaliação vale 20% e a nota do superior vale 80%. O artigo 6º, ele traz os pesos das perspectivas. E o que são as perspectivas? São justamente os 3 questionários que precisam ser respondidos e que está buscando medir os conhecimentos, as habilidades e as atitudes dos servidores. Eu vou ler. Técnica: conhecimentos e habilidades aplicadas pelo servidor em seu trabalho, com peso de 25%. Perspectiva comportamental: são as atitudes presentes no servidor em que expressam o conjunto de reações passíveis de observação em um indivíduo, com peso de 37,5%. Responsabilidades: atribuições estratégicas selecionadas pelos gestores durante o mapeamento de atribuições dos servidores, com peso de 37,5%. Resumindo, a soma das 3 perspectivas deve somar 100. 25%, 37,5% mais 37,5%. Essas são as 3 perspectivas que a avaliação de desempenho está medindo. Cada servidor vai possuir um desempenho diferente em cada perspectiva. Ao final, vai se tirar uma nota, uma média dessas 3 perspectivas, combinadas com os pesos das relações de avaliação, combinadas também com os pesos lá dos indicadores. Parágrafo único. Em decorrência da necessidade do amadurecimento de implantação de uma política de metas, fica excluída dos ciclos de avaliações a perspectiva resultado, cujo peso de 20% fica redistribuído de forma proporcional entre as perspectivas descritas nos incisos deste artigo, até ulterior determinação de inclusão pela Presidência do Poder Judiciário. E por que a perspectiva resultado ainda não foi aplicada? Justamente porque precisa de um amadurecimento da política de metas. E quando eu falo metas aqui, não são aquelas metas do CNJ, são metas locais, metas determinadas pelos superiores. Ou seja, é uma coisa muito própria de cada unidade, de cada departamento, de cada diretoria. Será preciso coletar de cada vara, de cada unidade administrativa, qual é a meta local, para que a gente possa trazer isso para avaliação. Então a gente não alcançou esse nível ainda e é por isso que nós medimos, até o momento, medimos essas 3 perspectivas. Fica faltando a implantação da perspectiva resultado. E é por isso que esses 20% foi redistribuído lá nas 3 perspectivas e é por isso que uma é 25% e as outras 2 são 37,5%, justamente para somar os 100. Voltando aqui aos servidores em estágio probatório, o peso das perspectivas também mudam. Para o servidor em estágio probatório, a perspectiva técnica, o peso é 20%, a comportamental é 30% e a perspectiva responsabilidade é 50%. E por que isso? Justamente porque o servidor está em adaptação. A perspectiva responsabilidade, ela traz as tarefas mais importantes que o servidor precisa executar no seu posto de trabalho. É aquela que, se o servidor deixar de executar, pode trazer algum tipo de dano. O que eu chamo de dano? Por exemplo, é necessário realizar uma intimação para um comparecimento em uma audiência, por exemplo. Se o servidor deixar de fazer aquilo, quais são os efeitos para a parte, para o processo, para a imagem daquela organização, daquela unidade? Se
Um exemplo lá da área administrativa, nós temos como responsabilidade fechar a folha de pagamento até o dia 20 de cada mês. Se nós não fizermos o fechamento da folha até determinado prazo, acontece o atraso no pagamento da folha. Embora o tribunal já pague de forma antecipada. Mas é só um exemplo do que seria a atividade cuja perspectiva está relacionada à responsabilidade. São aquelas mais importantes. Terminou uma audiência, é preciso escrever uma ata, aí o servidor não fez, enfim, ou fez, mas não fez com uma qualidade aceitável, né? Então tudo isso a avaliação de desempenho está buscando avaliar. Vamos agora às escalas de frequência utilizadas na avaliação de desempenho. É um ponto também que gera muita dúvida, principalmente de quem não participou das etapas iniciais do mapeamento, de quem não participou dos ciclos anteriores, de entender o que significa cada opção que precisa ser marcada lá nos questionários. Porque para cada perspectiva tem uma escala diferente. E cada escala tem um significado diferente. Até porque um mede o conhecimento, que é a técnica, outro mede o comportamento e outro mede a responsabilidade. Então, para cada questionário existe uma escala diferente. E o ato normativo trouxe a explicação dessa escala, né? Eu vou ler aqui e vou, a cada ponto que eu for lendo, eu vou interpretá-las para você. Perspectiva técnica. Busca medir o nível de conhecimento que o servidor possui para que possa executar a sua atividade. Essa escala varia de 0 a 4. Onde 0, se você é avaliador e marcar a opção 0, o que é que significa essa opção? Que o servidor não possui o conhecimento básico necessário para executar a tarefa. Se você escolhe a nota 1, o servidor tem noções teóricas, tendo compreensão e informação sobre a área de conhecimento, porém não possui experiência prática para executar as atribuições exigidas para o correspondente posto de trabalho. Se você é avaliador ou se você na autoavaliação escolher a opção 2, o servidor aplica e utiliza os conhecimentos exigidos para o desempenho das atribuições no respectivo posto de trabalho. Ou seja, o servidor faz o que tem que fazer. O nível 2 passa a ser um nível aceitável, passa a ser também um nível mediano. E aí nós temos a nota 3 e a nota 4. A nota 3. O servidor, além de atender às expectativas exigidas para o posto de trabalho, apresenta comportamentos proativos de modo a analisar, avaliar, questionar e propor melhorias no contexto das suas atribuições. Ou seja, é aquele servidor que já traz algum diferencial. Ele não está preocupado só em fazer o trabalho dele. Ele está preocupado em melhorar o trabalho. Ele sempre está pensando em uma maneira de fazer aquilo melhor, mais rápido, com eficiência. É importante que o gestor tenha esse olhar e consiga perceber a diferença entre os servidores que estão lá com o nível 2 na competência técnica, do nível 3 ou o nível 4. O servidor, além do desenvolvimento satisfatório das atribuições do posto de trabalho, possui o conhecimento sistêmico do funcionamento de toda a organização, demonstrando atitudes que objetivam contribuir e melhorar os resultados da unidade. Ou seja, nós possuímos aqui os níveis 2, 3 e 4, que são os níveis esperados pela administração. Mas é importante sinalizar os servidores que estejam lá no 0 e no 1, porque isso vai indicar gaps, lacunas de conhecimento. Esses servidores, ao serem avaliados dessa maneira, o objetivo não é trazer nenhum tipo de prejuízo, e sim nós utilizarmos essa nota para poder apontar necessidades de treinamento. Então,
o intuito da avaliação aqui não é buscar a melhor nota ou a pior nota, é trazer um resultado que possa nos mostrar, ou pelo menos nos indicar, o nível de conhecimento do servidor. Essa perspectiva técnica, a escala vai de 0 a 4 e as esperadas pelo poder são a 2, 3 e 4. Né? Enfim, vamos agora para outra perspectiva. A perspectiva comportamental, como o nome já diz, busca identificar e medir os comportamentos dos servidores. E o que são esses comportamentos? São os comportamentos observáveis. É aquilo que o gestor ou os próprios colegas veem e percebem na conduta do servidor, no dia a dia do servidor. A escala, ela aqui já não vai de 0 a 4, ela está em porcentagem e ela varia de 0 a 100%. Onde 0% não apresenta o comportamento, ou seja, no momento do questionário vai ter uma pergunta relacionada ao comportamento que o servidor deveria apresentar em seu local de trabalho. E o gestor, além do servidor no momento de se autoavaliar, vai escolher em que nível está aquele servidor. Como ele se vê, ele vai se autoavaliar. Como o gestor o vê, vai ser a nota do gestor. E aí vai escolher lá entre 0 e 100%. 0, o servidor não apresenta o comportamento esperado. 20%, raramente apresenta o comportamento. 40%, poucas vezes apresenta o comportamento. Até aqui, nenhum desses níveis são os esperados pela administração. 60%, com frequência, apresenta o comportamento esperado. 80%, na maioria das vezes, apresenta o comportamento esperado. E 100%, todas as vezes apresenta o comportamento esperado. Eu vou chamar atenção aqui para a questão do ponto máximo da escala. A gente sabe que ninguém é 100%. Principalmente na questão comportamental, é natural que as pessoas tenham variação de humor, variação de comportamento. Vai ter o dia bom, vai ter o dia ruim. Mas a gente não pode deixar que essas situações contaminem a avaliação. Então, é importante ter cuidado na hora dessa avaliação e tentar retratar o comportamento que o servidor apresenta de acordo com o número de vezes, como foi colocado aqui na escala. Já a perspectiva responsabilidade, ela é a perspectiva mais exigente. Eu vou explicar por quê. Vamos à escala. Vou ler aqui o que diz a perspectiva. Busca medir o nível de entrega das tarefas mais importantes a serem executadas pelo servidor, de modo que, se a atividade deixar de ser realizada, poderá comprometer o resultado esperado, causando de tal forma eventual dano ao jurisdicionado e, consequentemente, à imagem da unidade do próprio Poder Judiciário. Foi uma coisa que eu comentei aqui minutos atrás. A perspectiva responsabilidade é uma das mais importantes. Por quê? Porque ela traz aquela tarefa que o servidor não pode deixar de fazer. Mesmo assim, vejam a variação. Ela varia de 0 a 105%. Parece estranho o 105%, mas vamos lá. 0%. Não executou a tarefa, embora demandado pelo chefe imediato. Ou seja, vamos pensar num exemplo simples aqui. O superior pediu que o servidor redigisse um ofício para comunicar algo. O servidor não fez. Ou todas as vezes que o superior pede para ele fazer, ele nunca faz. Enfim, a opção que deve ser escolhida é justamente essa. A opção 0. Não executou a tarefa. A opção 30% diz o seguinte: executou a tarefa de modo insuficiente com evidências de erro. Ou seja, fez, mas não fez da maneira correta.
Vamos pensar que o ofício era para ser dirigido a um órgão X, mas aí ele fez um copiou-colou de um ofício anterior e acabou que o endereçamento ficou para outro órgão. Ele deixou de fazer o ofício? Não. Mas ele fez errado. Então, 30% é uma opção que deve ser escolhida para casos como esse. Lembrando, gente, que eu estou trazendo aqui de forma lúdica exemplos de como o superior deve olhar para o servidor e como ele deve olhar para a avaliação no momento de registrar essa nota. 50%. Executou a tarefa de modo regular, porém com muitas evidências de melhoria a serem realizadas. Ou seja, fez o ofício, não teve ali erros significativos, mas sinaliza que algo precisa ser melhorado. Já está chegando aí em um nível mediano de responsabilidade. Mas como eu falei, responsabilidade, por ser uma tarefa importante ou a mais importante, não é aceitável 0, não é aceitável 30%, não é aceitável 50%, não é aceitável 80%. O ideal é que seja 100%. O ideal é que a responsabilidade seja cumprida. Que se houve a determinação, se houve aquela ordem para que se fizesse algum tipo de procedimento, produção de algum documento, movimentação no sistema, que seja, isso tem que ser feito. Não tem como fazer a metade. Ou se fizer, não tem como fazer de qualquer jeito. Então, o que é que a administração busca? É o servidor que tenha o 100%. O 100% significa que ele fez o que tinha que fazer. Mas antes do 100%, vamos a 80%. Existe a escala 80%. Executou a tarefa de modo bom. Percebam, 50% modo regular, 80% modo bom, com poucas evidências de melhoria a serem realizadas. O 100% já executou a tarefa de modo muito bom, cumprindo integralmente o que foi planejado, ou seja, fez o que tinha que fazer. E o que é o 105%? 105% é o diferencial. É aquele servidor que tem aquela visão sistêmica, tem uma visão do todo, que consegue perceber os efeitos daquela atividade e vai produzi-la da maneira em que o próprio superior não imaginava. Vou ler. Executou a tarefa de modo excelente, superando expectativas, agregando valor. Ou seja, como eu falei, nesse quesito, a administração espera que o servidor seja 100%. 105% é a excelência. Então, os avaliadores, os superiores, precisam ficar atentos a isso. Lembrando, são 3 perspectivas aqui a serem avaliadas: a perspectiva técnica, a perspectiva comportamental e a perspectiva responsabilidade. Cada um tem um grau de importância. Para o servidor efetivo tem determinados pesos, para o servidor em estágio probatório também existem outros pesos. Existem também aqui os pesos das relações de avaliação, onde para os servidores que já possuem mais de 3 anos, os pesos são uns. Para os servidores em estágio probatório também existem outros pesos, de modo a se exigir mais do servidor em estágio probatório. Chegando à parte final desse ato normativo, na seção 6, vamos ver como acessar o sistema GCA. Da disponibilização e da execução da avaliação de desempenho. Quando da execução da avaliação de desempenho, a DAGP enviará e-mail de convocação aos servidores por meio do sistema GCA, indicando as respectivas datas de abertura e fechamento dos questionários, para que estes respondam exclusivamente durante o período indicado. Percebam, gente, essa é a importância aqui do e-mail funcional. A comunicação do sistema GCA, ela vai por e-mail e para o e-mail funcional do servidor. É por isso, como já foi dito aqui anteriormente, o servidor precisa atualizar esse e-mail. Se ele não tiver o e-mail funcional,
ele precisa pedir a DIAT para criar. Se ele não utiliza esse e-mail, é importante que ele passe a utilizar, principalmente no período da avaliação, porque todas as comunicações, e-mails de cobrança, abertura, finalização, resultados, tudo vai ser por meio dos e-mails, sendo redundante, enviados pelo sistema GCA. O acesso aos questionários para fins de avaliação de desempenho ficará disponível durante o período indicado nos artigos 1 e 2, conforme a avaliação a ser submetida. Ou seja, lembra lá o artigo 1º e 2º, servidores efetivos de 15 de outubro a 14 de novembro, servidores de estágio probatório, no primeiro semestre tem lá o mês de maio e no segundo semestre, logo após a avaliação de desempenho dos servidores efetivos, enfim, dos servidores que já contam com mais de 3 anos, vai acontecer a avaliação do estágio probatório daqueles servidores que completaram ali 1 ano no segundo semestre. O servidor, de posse de seu respectivo nome de usuário e senha de acesso ao sistema GCA, poderá responder à avaliação de desempenho por meio de qualquer dispositivo com acesso à internet. Como eu falei aqui logo no início, o sistema GCA é um sistema via web. Basta que você possua qualquer dispositivo com acesso à internet. Celular, tablet, computador. Você acessa o questionário e responde. Sendo obrigatório também aos servidores em gozo de férias ou afastado o cumprimento dos prazos estabelecidos no caput. Existia muito questionamento se o servidor, se está de férias, se está afastado, se ele deveria responder ou não. É preciso que responda. Se ele não responder, por mais que esteja de férias, vai prevalecer a nota do avaliador. E se o avaliador, por algum motivo, deixar de responder, esse servidor vai ficar com a nota 0. E a nota 0 vai ficar com o conceito insuficiente. Isso pode ser prejudicial, né? Então, mesmo o servidor, é importante que ele fique atento se ele marcou férias para esse período. É por isso também que nós colocamos a data da avaliação pegando metade do mês e complementando com a metade do mês seguinte, outubro e novembro, justamente por conta do fracionamento das férias. Hoje em dia é muito difícil que o servidor tire 30 dias de férias consecutivas, né? Ele sempre fraciona. Então, em algum momento, mesmo que ele esteja de férias, ele pode aguardar e responder essa avaliação. As instruções para a utilização do sistema GCA estão dispostas no anexo 1 deste ato normativo. Consultem o anexo. O servidor que estiver no gozo de férias ou afastado do efetivo exercício no período mencionado no parágrafo 1 deste artigo, considerando que todo o procedimento avaliativo é executado via web, deverá responder à avaliação de desempenho no local em que se encontrar. Caso contrário, prevalecerá a nota do avaliador. Foi o que eu falei aqui. E assim a gente finaliza a primeira parte do ato normativo. Percebam que falei bastante aqui, trouxe muitos detalhes e eu falei apenas da avaliação de desempenho. Então, pessoal, termina aqui a sensibilização sobre a avaliação de desempenho dos servidores do Poder Judiciário. Lembrando que a principal regra da avaliação é o Ato Normativo 19 de 2020. Mas nesta sensibilização nós falamos apenas da primeira parte, porque a primeira parte se aplica a todos os servidores. A segunda parte do Ato Normativo, ela fala sobre a evolução na carreira dos servidores efetivos. E a terceira parte do ato normativo traz disposições finais e transitórias. Então eu recomendo que vocês leiam a parte 2 e a parte 3, né? Principalmente servidores efetivos, leiam a parte 2 do ato, porque mostra na parte 2 como você vai requerer o seu processo de evolução na carreira. E é importante que todos leiam lá a terceira parte. Agradeço a presença de todos e termina aqui a sensibilização da avaliação de desempenho do exercício de 2020. Um grande abraço a todos.